Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa sexta-feira, em nome de Jesus, para a glória de Deus, consagrar o Senhor, esse 27 de maio aí, em nome de Jesus, louvar e bendizer o santo e precioso nome do Senhor, pela bondade, graça e misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas, amém? Louvado seja Deus. Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. E a palavra do Senhor está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas. Lucas capítulo de número 18 e os versículos de número 1 até o verso de número 8. O Senhor Deus quer falar conosco hoje sobre oração. Orar sem esmorecer, tá? A resposta de Deus está vindo para você. Não esmoreça ou desmoreça aí nas suas orações, porque o Senhor, Ele está vindo ao teu encontro para responder às suas orações no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Lucas 18 primeiro. A parábola da viúva persistente. Ser uma pessoa persistente em oração, eu sou muito persistente. Quando eu quero algo, né? E eu oro, eu coloco diante de Deus e falo, Senhor, está nas tuas mãos, e eu continuo orando. Tem gente que fala assim, eu já orei, já coloquei na mão de Deus, agora ponto. Não é bem assim não, meu filho, você tem que se persistir na oração. Esse negócio de orar 2 minutinhos e cair fora e dizer que colocou na mão de Deus e tá bom, não. Você tem que persistir em oração. Trazer a memória todos os dias e falar, Senhor, estou aqui, estou esperando. Olha o que diz aqui. Aconteceu-lhes também... e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O propósito aqui é não desfaleça na oração. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem a homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite. Olha o que diz a palavra, clama a Ele dia e noite. Ainda que tardia para com Ele, digo-vos que depressa lhes fará justiça. E aí o contexto fala, quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Será que quando Jesus voltar ainda vai achar a gente acreditando, né? Buscando a presença nesse tempo aí de frieza espiritual, que muitas pessoas não têm mais aquele temor, aquela coisa de querer buscar a Deus verdadeiramente? Será que quando Jesus voltar achará porventura fé na terra? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a orar, pedir, e tem que ser na hora dela, e se não veio, ela deixa para lá. E não é assim o reino de Deus. Você tem que orar sem esmorecer, sem desmorecer. Você tem que clamar direto, constantemente. Não é só no ato de pedir, não. A oração tem que ser fervorosa o tempo todo. Essa parábola Jesus contou justamente para levar as pessoas, aos discípulos, a importância da oração sempre, sem desfalecer. Sempre está orando. Tem gente que não tem o hábito da oração contínua. Não tem o continuismo da oração, de orar todos os dias, de clamar a Deus todos os dias, sabe? E o que mantém a pessoa firme? É a oração, meu filho. Você tem que orar, você tem que falar com Deus constantemente. E quando o Senhor fala, né, que porventura não fará justiça, Deus não fará justiça a seus escolhidos, mesmo que tardia, ou seja, talvez você está pedindo, ou falando, e parece que Deus deu por esquecido, mas será que Deus não vai responder aquela oração que foi feita há 5 anos atrás? Será que Deus vai responder aquela oração que foi feita há 2, 3 anos atrás?
eu não sei nem se eu quero mais aquilo. Né? Em relação a pedir, né? O ato do pedir. Né? Que a oração não é só o fato de pedir, a oração é o fato de aproximar-se de Deus, dialogar com Deus, ter um relacionamento com Deus. A oração fala de um convívio diário com o Senhor. Será que quando Jesus voltar, achará porventura? É fé na terra? Fé de orar e de pedir. Pastora, mas esse negócio de estar orando sempre pelas mesmas coisas é oração repetitiva. Não é, não. Oração repetitiva é Ave Maria, Santa Maria. Isso é oração repetitiva. Uma coisa que não tem noção. Uma coisa que não faz sentido para você. Mas aquela oração que você traz à memória do Senhor, algo que você tem que colocar diante de Deus, claro que Deus vai responder você. Quem conhece a minha história de vida, sabe das lutas que eu enfrentei 9 anos atrás, a primeira, né? Uma das primeiras, 9 anos atrás, com a minha filha mais velha, que foi a questão do lúpus, do infarto, dos derrames e tudo mais. A gente vem aí há anos, 9 anos de... 9 não, né? 7 anos tratando, entrou pandemia, tratamento parou. Aí vem aqueles medos desesperador, né? Porque parou o tratamento, quem faz tratamento com o uso de medicação de uso contínuo e tem um diagnóstico de uma doença grave, né? Uma doença que você a qualquer momento pode não levantar mais, digamos assim, né? Dormir e não acordar mais nessa vida. Então, a gente passou 2 anos e meio aí em muita luta. Só que todos os dias eu falava para o Senhor e falo, né? Senhor, o Senhor sabe a minha condição, o Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor sabe que não temos condição nenhuma de levar o tratamento aqui. O tratamento era feito em Salvador e ela completou 18 anos, hoje ela está com 20, completou 18 anos, o hospital não atendeu mais, jogou ela para o campo aqui de Itabuna, né? Aqui para o sul, e aqui nós não temos suporte na nossa cidade. E até a médica que nós estávamos no início da pandemia procurando fazer tratamento com ela particular, a médica veio falecer de Covid, e aí pronto, ator de novo, não tínhamos mais nenhuma recursos. Que nós vamos fazer? No meu caso, falar com Deus. E o que eu falava com Deus e o que eu falo com Deus? Nós voltamos ao tratamento, tal, enfim, graças a Deus. Ainda não conseguimos os médicos, certo? Mas estamos aí na correria, tentando, mas tudo na direção de Deus. Mas todos os dias, falando de orar sem esmorecer. Todos os dias que eu oro, eu falo para Deus o histórico de saúde dela. Senhor Deus, o Senhor sabe que ela infartou. O Senhor sabe que ela teve tantos derrames. O Senhor sabe, Senhor, a luta que nós passamos dentro de hospitais. Ó Deus, eu não tenho recursos para isso. Eu não tenho mais força física. Essa é a oração. Aí você fala assim, mas Deus agora é doido? Será que ele não sabe que você orou assim, falou com ele ontem assim? Sim, ele sabe. Sabe que eu falei com ele ontem. Mas quem tem que trazer a memória todos os dias, levar ao Senhor, sou eu. Às vezes você não quer mais orar. Você está passando por uma situação aí, você fala assim, eu já orei. Ou tem gente que fala assim, eu oro 5 minutos, 10 minutos, eu não tenho mais nada para falar. Meu filho, como que você abre sua boca e você fala que não tem motivo de oração? Você tem que orar sempre sem esmorecer. Nós sempre temos. E aí orando, e orando, e orando. E aí ela foi para uma consulta médica no posto de saúde aqui do nosso bairro. Fez a consulta médica com um clínico geral, uma clínica geral. Pegou todas as guias, encaminhamento para os exames. Fizemos todos os exames que foram solicitados. E quando ela levou, eu não acompanhei ela nessa consulta médica. E ela foi sozinha, e quando chegou lá, a médica deu aquele susto assim, olha, seu rim tá comprometido, não tá processando proteína, tal, enfim. Então ela já vê as prantas, o desespero, aquela luta, aquela coisa. Eu, calma, minha filha, calma, Deus tá conosco, vai dar tudo certo. Mãe, não vai, tô morrendo, vou morrer, não tem jeito, acabou, não sei o quê. Eu sabia que esses 2 anos sem tomar remédio,
calma, o Senhor está no controle, Deus está no controle, em todo o tempo. O que eu fui fazer? Fui orar, falar com Deus. Fui orar, falar com Deus, expressar para Deus o que eu estava sentindo, expressar para Deus o que estava acontecendo dentro da minha casa, da minha família, com a minha filha. Falei com o Senhor: Deus, olha, Senhor, o Senhor sabe disso, o que está acontecendo, tal. Aí fomos para um outro profissional, no outro profissional. O que está acontecendo? É o histórico do que aconteceu há 9 anos atrás. Aqui, esse rim aqui, essa disfunção renal que está aqui, não é algo atual, é um registro de algo que aconteceu, mas a doença está estabilizada, o corpo dela está processando tudo direitinho, por tudo que passou, esse rim está bom. Para quem tem esse quadro adoecido, está bom. Então, quando a gente entende o poder da oração e da persistência da oração, nós entendemos que Deus não é tardio na resposta. Talvez você está aí orando e achando que Deus está tardando em responder você. Deus não é tardio na resposta. Deus sempre está falando conosco. A questão é que às vezes nós não estamos falando direito com Ele. E aí quando o Senhor fala, né? Porventura, em relação ao texto que eu li aqui, o juiz, ele respondeu à mulher pelo enfado de tanto ela falar. E Deus não nos responde por enfado de tanto falarmos. Deus nos responde porque Ele é justo. E dentro, aí você fala assim: pastora, por que Deus me respondeu tão rápido? Porque Deus me respondeu muito rápido. Foi uma semana de desespero dentro da minha casa, com o suposto medo de que íamos passar por todo o processo de hospitais de novo. E dentro de uma semana Deus respondeu, porque Deus é misericordioso, meu filho. Deus respondeu rápido porque Deus é misericordioso. Deus respondeu porque Ele é justo. Deus respondeu porque Ele sabe quem nós somos de verdade. Ele sabe o quanto eu tenho me dedicado a Ele, o quanto eu tenho feito a obra dEle, o quanto eu tenho me lançado para Ele. Então, quando você tem uma vida de oração sem esmorecer, você tem o privilégio de Deus te responder, né? Embora você ache tardio, mas não é tardio. Deus responde na hora certa. Eu fiz questão, eu paralisei toda a minha semana. Ela já tem 20 anos, né? Ela pode muito bem ir para os procedimentos médicos sozinha, mas eu fiz questão de acompanhá-la porque eu queria ouvir do médico, né? Porque o resultado que ela me trouxe foi apavorante, mas eu queria ouvir do médico. Qual que é o resultado aí? Qual que é o relatório desses exames aqui, doutor? Num relatório aqui que ela tem um histórico de que os rins foram paralisados e ele é um rim que ele tem um histórico adoecido, mas ele não está doente agora. Agora ele está saudável para esse corpo que carrega essa X doença que é o lúpus. Então assim, Deus responde, meu filho, quando você se posiciona na presença do Senhor, Deus responde. Ainda que você considere tardio, Deus ele responde. Agora o que vai ser o divisor de água, o diferencial no meio de tudo isso? É a sua perseverança. Se eu começasse a dizer para Deus, Senhor, eu não aceito. Eu não falei para Deus, não aceito. Senhor, eu não entendo. Eu não tenho que aceitar ou deixar de aceitar. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu quero entender, mas eu levo ao Senhor, que é o Deus da minha vida e que pode fazer todas as coisas. E ali o Senhor foi lá e respondeu. E respondeu de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Sabe, eu saí daquele consultório médico com meu coração tão aliviado, cheio assim de gratidão pelo meu Deus, porque assim eu falei: Deus, eu não sou digna de tamanha graça. E o Senhor veio com misericórdia mais uma vez sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Então, vale muito a pena você perseverar. E falando de persistência em oração, independente de tratamento, independente de qualquer situação, eu sempre oro pelas minhas causas diante do Senhor. Eu sempre trago a memória. Olha, Senhor, o Senhor sabe quem sou eu, o Senhor sabe as lutas que eu tenho enfrentado, o Senhor sabe, Senhor, a minha causa. Oh, Deus, mas eu quero relatar para o Senhor, eu quero falar: Deus, esse aqui é o meu marido, esse aqui os meus filhos, aqui é a igreja que o Senhor colocou sobre as minhas mãos para pastorear, esse é o irmão fulano, esse é o irmão Beltrano, está nas tuas mãos, ele está passando por tal problema, eu não posso ajudar, não tenho condição, mas o Senhor tem. E isso é oração. Oração é você trazer e expor o problema para quem pode resolver. E não é chacoalhar, falar assim: me dá e agora, e correndo. Não é bem assim.
A ordem do Senhor para você hoje é ore sem esmorecer. A resposta vai vir. A resposta vai vir. O que você precisa é perseverar em oração. Faça como essa mulher, essa viúva. Leve todos os dias. Leve todos os dias as suas causas ao Senhor. E assim como um homem de coração duro pôde mudar o seu coração e responder a persistência daquela mulher, imagine Deus que tem um coração mole. Imagine Deus que é o amor em pessoa. Imagine aí se Deus não fará justiça por você. Você acha que Deus não vai responder você? Se Deus não está respondendo, é porque você não está falando com Ele direito. Então você precisa parar um tempo, entrar no teu quarto, fechar a sua porta e em secreto você falar com o Senhor e a resposta virá. Ainda neste dia, o Senhor te responderá nas suas orações que você faz diante do Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Orar sem esmorecer. A resposta vem se você perseverar em oração, em nome de Jesus, amém? Coloque diante de Deus com toda a sua fé, que Deus fará justiça aos seus escolhidos, e você é um escolhido do Senhor nesse dia de hoje. Graças a Deus. Vamos agradecer a Jesus pelas misericórdias dele, todos os dias está nos alcançando, no nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor neste dia de hoje, ó Deus Santo e Soberano, por essa palavra tão linda que o Senhor trouxe aos nossos corações, uma palavra que fala sobre a oração perseverante, sobre não esmorecer. Pai, que o Senhor abençoe cada vida aqui nesse dia de hoje, que as bênçãos do Senhor venham sobre eles e que eles possam perseverar e conseguir o melhor do Senhor nesta terra através da persistência, da oração, da busca e de nunca desfalecer, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, diga amém. Eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te proteja e te conceda aí uma sexta-feira abençoada no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Shalom. Feliz sexta-feira.